Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Domingo tivemos a palavra para os filhos de Deus. Hoje, segunda-feira, palavra de prosperidade, aonde meditamos em Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14. Essa campanha abençoada, onde Deus tem abençoado grandiosamente e vai continuar e vai prosperar e vai abrir as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. E as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão no nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo o tempo, Deus é lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, para nos conceder mais do que pedimos ou pensamos ou até que imaginamos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos tudo que temos e que somos e que teremos e que seremos a Ti, Senhor. Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar na boa palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Depois vamos ler uma introdução dessa palavra, para abrir o nosso entendimento, para tomarmos posse das bênçãos. Depois vamos orar, reivindicando as bênçãos de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Já não há a luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó,
que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair da tua presença de jeito nenhum, em o nome de Jesus Cristo. E as bênçãos irão e nos alcançarão, em o nome de Jesus. Com certeza, Deus fará o possível e o impossível para abençoar, prosperar, engrandecer o servo fiel. E ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Não podemos desanimar, desistir, porque as adversidades, tudo vem ao contrário da palavra de Deus. Mas nós que cremos em Deus sabemos que no tempo dele, ele quer que nós nos esforçamos, porque ele nos concederá. Custe o que custar, ele nos concederá o que é direito nosso. Direito de filhos e filhas verdadeiros não ficarão sem o agir de Deus, sem o mover de Deus, sem o prover de Deus. E ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Ele nunca nos deixou só e jamais nos deixará só. Ele estará conosco até a consumação do século. E glórias a Deus por isso. Nele, no nosso Deus do céu, Papai do céu, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, podemos confiar totalmente, completamente, porque eles nunca nos decepcionaram e jamais nos decepcionarão. Eles nos amam e nunca deixarão de nos amar, de nos ajudar, de nos fortalecer, de nos auxiliar. Basta nós crermos. Quem crê verá a glória de Deus, o agir de Deus, as maravilhas de Deus, os prodígios de Deus. Ele promete que nós colheremos até onde não plantamos. Eita glória! Eu sou testemunha que Deus tem sido maravilhoso e mais será. Só gratidão por Ele ser tão bom de suprir as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos meditar em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É isso que Deus quer fazer para conosco, nos exaltar, nos engrandecer, nos enriquecer, para nós transbordar. Eu tomo posse para transbordar para outras pessoas, para ajudar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, os nossos familiares, a nossa família, dar uma vida melhor, auxiliar eles e elas no que eles precisarem, e também o nosso próximo, as pessoas que é o nosso próximo e as pessoas que vêm, que passam por nós no dia a dia, algumas pedindo, outras
a gente vendo o que eles precisam, a gente pode chegar e sim, né, e abordar. Ou, como muitos fazem aí, o que eu posso te ajudar hoje? O que eu puder, eu vou tentar, vou te ajudar. E geralmente, o ser humano, as pessoas precisam de ajuda financeira, de algo para comer, de um valor para poder suprir suas necessidades no lar. É para isso que Deus tem transbordado a muitos cristãos verdadeiros e cristãs verdadeiras que estão fazendo a obra dele e estão ajudando a muitos. Para a glória de Deus. E eu também quero ser um servo que também Deus prospere grandiosamente, transborde de prosperidade para mim poder ajudar meus familiares, amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, né? Ajudar o meu próximo, as pessoas pobres, o necessitado, o órfão, as viúvas, que tanto precisam de ajuda, tem tanto ser humano precisando de ajuda, né? Deus é bom, e para isso Ele quer nos, como diz aqui, Ele quer nos prosperar. O prazer de Deus é ver-nos prósperos e fecundos, abençoados. E será que se ouvir, mas para isso temos que dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus? É ouvir e praticar, não ouvir e entra no ouvido e sai no outro. E muitos ouvem a palavra, Deus fala ao coração, e a pessoa lança a palavra para de trás dela. Não dão valor à palavra de Deus. Estão perdendo e perdendo muito. Nos amanhã poderão precisar dessa palavra que jogaram fora ontem, estão jogando hoje, e talvez jogarão amanhã, depois da manhã e assim para frente. Mas Deus sempre está de braços abertos para acolher. Deus é todo perdão, todo amor. Nós não podemos deixar os ensinamentos, a palavra de Deus, o que Deus fala ao nosso coração, através da palavra, através da meditação da palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, temos que estar com os ouvidos bem atentos para ouvir a voz de Deus. O pastor prega. Deus é que convence da verdade, da justiça e do amor dele através da sua palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? A importância de dar ouvido e guardar os mandamentos. Os mandamentos é a palavra de Deus. Mandamento é o que Deus manda fazer, é o que Deus pede para você fazer. Pela sua palavra. Você entende? Deus fala, usa o servo para falar, para pregar a palavra. O Espírito Santo age e você entende. Que é para você aquela palavra. E você lembra de algo e aquilo ali, aquela palavra, aquilo que alegrou o teu coração, que abriu os teus olhos, é a sua bênção. Aí você age em cima dessa palavra revelada, você toma posse da sua bênção. Eu, Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Temos que dar ouvido e praticar, ser ouvinte e praticante. Deus não se agrada de ouvintes que entram no ouvido e saem no outro e não dá valor à palavra de Deus. Deus não se agrada. Ou a pessoas que ouvem a palavra, Deus fala ao coração e a pessoa lança para trás de si, não dá valor, não dá, perde, está perdendo as bênçãos de Deus.
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, trabalhador da cidade, trabalha, né, autônomo, o microempreendedor, o pequeno, médio, grande empresário, né, o trabalhador de carteira assinada, e também o trabalhador do campo, que trabalha na terra, produz alimentos, cria os seus animais. Deus quer prosperar grandiosamente, mas para isso o ser humano precisa dar ouvido à voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Porque tudo que nós, ser humano, precisamos, Ele tem para nos conceder. Se tem alguém que tem tudo para nos conceder, é Deus, o Papai do céu, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Jesus, e o Espírito Santo dele, que age em nosso favor, nos auxilia, nos direciona, nos alerta, nos aviva, nos desperta, abre os nossos olhos e muito mais. E Deus quer estar dizendo mais aqui: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Aqui ele está falando bendito o fruto do teu ventre, está falando para a mulher que ainda não concebeu o seu bebê, o seu menino, a sua menina, lindo, linda, perfeito, perfeita, cheia de saúdes. É isso que Deus quer proporcionar, mas para quem dá ouvido à sua voz e pratica a sua palavra. E ele diz aqui, e também até o fruto da terra. O fruto da terra é tudo que você plantar, Deus, né, prosperará e produzirá 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1, Deus promete, para aqueles que dão ouvido à voz de Deus e praticam a sua palavra. Também a criação dos animais, a criação, né? E os rebanhos das ovelhas, para quem trabalha no interior, é maravilhoso. Deus é tremendo. E Ele diz, e Ele quer nos fazer prósperos e abençoados, para nós transbordarmos e abençoar a muitos. É o prazer de Deus para conosco. Para isso, né, precisamos só dar ouvido à voz de Deus e praticar a sua palavra. E o mais Deus fará. Ele abrirá as janelas dos céus, derramará bênçãos sem medidas para nós, com certeza. Mas basta crermos em Deus, confiar que Ele fará. E diz mais aqui: bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo que produzirmos para vender, prosperaremos. Ele promete, Ele cumpre. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Aonde entrares, ali estará abençoando vidas, lugares. E quando saíres, a bênção vai conosco para abençoar a outros lugares, outras pessoas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, é lindo. E Deus diz mais aqui, além dele nos conceder bênçãos e nos prosperar, Ele ainda nos protege de tudo e todo e qualquer mal. Como diz aqui: e o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Ele ainda, além de nos prosperar, de querer nos enriquecer, fazer-nos milionário, bilionário, até trilionário, que ainda não tem um trilionário na face da terra, né? Tem um que está bem perto de se tornar trilionário, né?
quer se tornar trilionário até 2027. Ué, tudo é possível para aquele que crê. O Senhor, mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, meu Deus, nosso Deus, e andar nos seus caminhos. Deus quer que o ser humano anda nos caminhos dele, para ele poder agir mais na vida do ser humano, porque o ser humano não andando nos caminhos do Senhor, o ser humano se desperta para outras coisas. Por isso que Deus quer que ande nos caminhos dele, para ele poder assistir e ajudar e auxiliar em todas as áreas do ser humano na caminhada com ele. Porque Deus diz, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, o ser humano sem Deus nada pode fazer. Tudo que o ser humano está fazendo porque Deus está concedendo, Deus está ajudando, está protegendo. Porque Deus não é só Deus meu, não. Só Deus de alguns, não. Deus é Deus de todos os seres humanos. Todo ser humano que pede ajuda a Deus, Deus ajuda. Não importa, Deus não faz exceção de pessoa alguma. Não tem esse negócio de queridinho e de queridinha, não. Mas tem os filhos e as filhas. Pessoas que abdicaram, largaram o mundo, as coisas erradas, e vieram para caminhar com Deus, fazendo o que é certo, fugindo das coisas, não aceitando e ainda fugindo das coisas erradas. E tornaram-se filhos e filhas, então, e tem muitos tornando-se filhos e filhas, se esforçando para tornar-se filhos e filhas. Imagine, o que Deus tem preparado para esses filhos e essas filhas que se tornaram, que deixaram o mundão, deixaram o caminho largo e vieram para o caminho estreito, caminhar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Tem muitos que estão no processo, ainda estão no processo, para se achegando, para se tornar filhos e filhas. Há um processo, não é da noite para o dia. Tem os critérios. Quando o ser humano vem para Jesus, para os caminhos de Deus, começa um trabalho de limpeza. Deus ajuda o ser humano a se limpar, tirar as coisas, deixar o que ele fazia antes, o que não agradava a Deus. E Deus vai ajudando, ele vai se esforçando e Deus vai ajudando. Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. O ser humano vai se esforçando, vai resistindo o mal, as propostas do inimigo, porque quando o ser humano vem para Jesus, vem para os caminhos de Deus, o diabo, Satanás, o demônio, vem com um monte de proposta, mas bem atraentes. É só resistir, não aceitar. Porque eu já vi muitos que deixaram o mundo, aceitaram Jesus, andaram nos caminhos de Jesus, estavam cheios do Espírito Santo, fazendo as obras de Deus, e veio o inimigo com uma proposta bem gorda, bem satisfatória, e esse ser humano caiu. Muito triste. Hoje não sei se vive, mas se vive. É triste. Poderia
a vida se tornar uma bênção, poderia ser uma bênção, poderia ter uma história diferente para contar os familiares, para os conhecidos, para as pessoas, mas caíram na enganação do inimigo, do diabo. E ele veio para matar, roubar, destruir e enganar o ser humano, e tem enganado a muitos. Não podemos aceitar as propostas deles, as mentiras dele, as enganações dele, porque... Por isso Deus nos alerta, Deus nos usa os servos, usa as servas, para pregar a palavra, ensinar a palavra e dar esses testemunhos. Porque Deus quer que nós estejamos bem, sejamos prósperos, sejamos fecundos, sejamos abençoados. Ele quer que nós transbordamos em todas as áreas para poder transbordar para o nosso próximo, para os nossos familiares e nosso próximo. E diz mais aqui. Mas para isso Deus diz: o Senhor confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Não é para ter medo de Deus, principalmente, e nem dos servos, das servas de Deus, não. Mas é necessário respeitar a Deus, não zombar de Deus. Se não quer falar bem de Deus, tem muitos que dizem que não creem em Deus, que não querem saber de Deus. Eu respeito, Deus respeita. Cada um tem o livre-arbítrio, o direito de tomar a sua decisão. Isso é direito do ser humano, que ninguém pode e deve de tirar. Mas estão aí, os países aí, alguns, querendo tirar o direito do ser humano de usar o seu livre-arbítrio. Se Deus deu, o ser humano não tem direito de tirar, de calar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará. E o ser humano, sabendo da verdade, não vai aceitar o que não é verdade. Por isso que muitas vezes eles querem calar o ser humano, não querem que o ser humano saiba da verdade, para poder fazer as coisas que atrapalham os outros, mas prestarão conta. E prestarão conta aqui nessa terra ainda. Diz mais aqui: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Aqui o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Bens é a mulher ainda que não conseguiu conceber uma criança, um menino, uma menina. Deus quer conceder, quer que você conceba, tenha um menino, uma menina, perfeita, lindo, linda, cheio de saúde. É isso que Deus quer para essas mães que ainda não conceberam, talvez por o reprodutor do homem ou problema na mulher. Mas se os dois confiar em Deus, orar a Deus, falar com Deus, entregar o seu caminho para Deus, Deus faz a obra. Deus concede 1, 2, 3, meia dúzia ou mais. Para Deus nada é impossível. O que para o homem é impossível, para Deus nada, mas nada é impossível para Deus. Aquele que crê em Deus verá a glória de Deus, as maravilhas de Deus, os prodígios de Deus e tudo de bom de Deus nas suas vidas.
Diz mais aqui: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus tem tesouro no céu, na terra, em todos os lugares. Aí imagine, as ruas lá são de ouro, pedras preciosas, jaspe, sardônia, tudo, todas as pedras preciosas Deus tem lá. E tem aqui nessa terra também, e tem em todos os lugares. Deus concede para quem Ele bem quiser. E eu tomo posse, que Ele vai me conceder, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem sou eu, Ele sabe mais de mim do que eu a mim. E glórias a Deus por isso. Ele sabe do meu coração que a prioridade é a obra dele. E ai de mim se não for a obra dele, né? Não é Deus, não, com Deus não se brinca, não. Deus não está para brincadeira comigo e nem com ninguém. Deus honra quem honra ele. Diz mais aqui. Ele quer fazer nós transbordarmos de bênção para nós termos para emprestar, até para emprestar para aqueles que precisam, né, para se erguer, para se levantar, mas é para nós emprestarmos. O emprestar do servo de Deus, que esse emprestar de Deus é emprestar sem cobrar 1 centavo de juro e sem ir cobrar essa pessoa. Quando ele ou ela tiver condições de devolver, a gente recebe com maior alegria sem aceitar 1 centavo de juro. Porque o emprestado de Deus não aceita cobrar juro. E nem presente. Porque Deus, assim como Deus quer ver o ser humano prosperando, feliz, se erguendo, Ele usa os servos. Ele prospera os servos para os servos fazer isso. Para ajudar a erguer o próximo. Então, se Deus prosperou o servo grandiosamente, o servo não deve de jeito nenhum aceitar juro ou presente por essa ação de emprestar e erguer essa família, erguer essa pessoa. E quando ele pagar, a gente pega aquele valor e está disponível para emprestar a outros. E a outros, e quantos precisarem, no nome de Jesus Cristo. É isso que alegra o coração de Deus, é isso que faz Deus agir na vida dos servos fiéis, no nome de Jesus Cristo. E diz mais aqui: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Mas para isso, temos que obedecer a voz do Senhor nosso Deus. Como diz aqui, Ele quer nos pôr por cabeça. Não por cauda, Ele não quer ver nós por baixo, se arrastando, passando necessidade. Ele quer ver nós por cima. Nas bênçãos, transbordando de bênçãos para abençoar a outras pessoas. E eu creio. Porque Deus, Ele prepara. Primeiro, Ele prepara o servo. E a serva para receber. De Deus, essas grandes derramamento de bênção, de prosperidade. Esse rio de prosperidade, esse mar de prosperidade de Deus, mas para isso as pessoas têm que estar preparadas para não se corromper, para não deixar os caminhos de Deus, porque muitos se corrompem. O amor, as riquezas é a raiz
de todos os males. Muitos se corromperam e se corrompe se não tiver preparado para administrar riquezas. Se corrompem, muitos perdem até a vida. Se atrapalham, é verdade. Então, Senhor, que o Senhor venha me preparar, como o Senhor quiser me preparar, né? E quando, Senhor, até quando o Senhor quiser me preparar? A hora que eu estiver preparado, que o Senhor achar que eu esteja preparado, é com o Senhor. Eu sou servo, servo obedece, faz a obra. E glórias a Deus por isso. O Senhor sabe do que o teu servo precisa, do que o teu servo necessita. O Senhor sabe todas as coisas. Tudo está sobre o seu comando, o seu olhar, o seu agir. Nada passa despercebido. E glórias a Deus por isso. E diz mais aqui: eu, o Senhor, te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e fazer. Tem os critérios. Se não obedecer aos mandamentos do Senhor, que Ele ordena hoje, no amanhã, para guardar e praticar, ser ouvinte, praticante, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele pede, Ele não manda. Ele pede para o nosso irmão fazer. Se os nossos irmãos se esforçamos para fazer o que Ele pede, não tem como Ele não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida para nós usufruirmos e desfrutarmos e transbordarmos para muitos, e principalmente para a obra dele. Para a obra dele ser engrandecida. Tem tantas pessoas para que precisam conhecer a verdade de Deus, aceitar a verdade de Deus, mas para isso precisamos pregar a palavra, precisamos fazer a obra de Deus. Pregar a palavra e Deus dá condições nos amanhã para nós ajudarmos também. Alimentarmos eles hoje através da palavra de Deus e alimentarmos também no cotidiano, no dia a dia. Muitos empresários milionários, ricos, têm várias empresas que dão trabalho para muitas pessoas, sustentam muitas famílias. Isso é o agir de Deus, é a grandeza de Deus. E é isso que Deus quer também, né? Prosperar muitos, fazer muitos empresários bem-sucedidos, enriquecer empresários, fortalecer empresários para eles poderem dar mais emprego, sustentar mais famílias. E glórias a Deus por isso. Deus age de várias formas, várias maneiras. Agindo Deus, quem impedirá das bênçãos vir, das riquezas vindas, da prosperidade de Deus vir e nos alcançar do leste, do oeste, do norte, do sul, de todos os lugares? Ele está no controle de tudo. Ele é Deus. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não quer que nós nos desviemos das palavras dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Para dar ouvido a outros deuses que não têm vida, para dar ouvidos a ensinamento que não é de Deus, conselhos vãos, conselho bom e proveitoso, que o ser humano não se decepciona, não se frustra, é o conselho da palavra de Deus.
Se aconselhe na palavra de Deus e você não se frustrará, você não perderá, você só ganhará. Com Deus ninguém perde nem empata, só ganha. Essa é a pura verdade. Como diz aqui, não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. E principalmente para andares após outros deuses, letra minúscula, para os servires. Quando aqui está escrito deuses em letra minúscula, é porque é Deus feito pela mão do homem. Deus sem vida. Deus fabricado, Deus né? Como fabricam, Deus de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de pedra, de concreto, de ferro, de cimento, de gesso, de barro, de pau. Perda de tempo. Uns deuses que nunca tiveram vida, deuses que morreram e muitos que são tratados como deuses e deusas que morreram e não ressuscitaram, não são deuses e nunca serão. Porque Jesus morreu, pagou o preço por nós, mas ele, como Deus Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, mais vivo que eu e que qualquer ser humano da terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão mais vivos do que nós, seres humanos da terra. Então por que nós o ser humano tendo um Deus vivo, que quando pediu, um Deus vivo que ouve, e vê, e sente olfato, e fala, tem coração, tem sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão por cada um de nós, ser humano. Por isso que ele fica sentido, brabo até. O ser humano tendo ele, estão adorando deuses mortos, deuses feitos pela mão do homem, deuses, ser humano que morreram, que transformaram eles e elas em deuses, deusas. Não existe, só existe o Deus Criador dos céus, da terra, do universo e tudo, e seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses são os únicos 3 deuses vivos, todo-poderosos, que amam fazer, cuidar, proteger, amar e ajudar o ser humano em tudo, em todas as áreas que o ser humano precisa. Tem um Deus dessa terra, que esse Deus ninguém merece, que é o Deus diabo, Satanás, o Lúcifer. Mas como assim, pastor Luiz Carlos Pereira? Ele é Deus? Deus do quê? Ele é Deus daqui dessa terra. Mas como assim? Quando Adão desobedeceu lá, que ele entrou na serpente e enganou a Eva, e o Adão aceitou também a desobediência, ali eles entregaram. Porque o Adão, Deus colocou ele aqui como Deus dessa terra. E a Eva, como sua esposa, era deusa dessa terra. Por a desobediência deles de comer o fruto, a desobediência não foi o fruto. A desobediência deu o direito do diabo, Satanás, Lúcifer, de tornar-se Deus desta terra. E ainda ele é Deus dessa terra. Até Jesus vir. Depois que Jesus vir, ele não vai ser Deus dessa terra, não, porque Jesus vai pegar ele e toda a turma e vai levar lá de lá nunca mais eles sairão. Assim a palavra de Deus diz, fala a verdade. O que eu estou falando não é de mim mesmo, não é historinha. É palavra de Deus, está escrito. Lê lá, Apocalipse, lá vai dizer, e também na Bíblia, também fala. Nos livros da Bíblia fala da verdade. Então não temos que dar ouvido a outros deuses, mas sim ao Deus do céu, o Papai do céu
e Jesus Cristo e o Espírito Santo deles, porque eles falam com nós através da palavra. E Deus disse: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Então, quer achar Deus, quer conhecer Deus, quer tornar-se filho e filha verdadeiro de Deus, comece a ler a Bíblia Sagrada, comece a se envolver com as coisas de Deus para aprender dele, que é manso e humilde de coração, para vocês terem paz para vossas almas e vida com abundância. Nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma introdução desta palavra de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14. Diz assim: bênçãos por obediência. O Senhor deu a Israel o segredo de ser bem-sucedido na nova terra que ocuparia. O povo deveria ouvir atentamente a sua voz e fazer o que lhe era mandado. Hoje não é diferente. O povo, as pessoas precisam dar ouvido à voz de Deus, ouvir atentamente a voz de Deus e fazer o que Deus lhe pede. Deus não manda, mas Deus pede. Aqui Deus que lhe era mandado. Praticar a lei trazia, entre outras bênçãos, a promessa de paz diante dos inimigos, abundância de bens, bênção na vida familiar e sucesso para o trabalho das suas mãos. De igual maneira, ao cumprirmos as orientações bíblicas, veremos que o Senhor planejou o melhor para nós. Deus não faz acepção de pessoas, e quem lhe serve de todo o coração é agradável a Ele. Portanto, se você deseja viver bem, livre de problemas e usufruindo do melhor de Deus, aprenda o plano divino e viva o certo é agradar ao Senhor com nossa postura. Agradar a Deus com nossa postura, com com nossas atitudes, com nossos atos. Pois, como Pai, Ele se enche de alegria ao ver seus filhos agindo prudentemente. Deus se agrada de ver seus filhos agindo prudentemente, fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas não só agrada a Deus, como faz bem e é bom para nós, ser humano. E é o que nós devemos fazer. O bem, as coisas certas. Para o nosso bem. Quando o ser humano faz as coisas certas, o que é certo, está fazendo bem para o próprio ser humano. E isso é agradável a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos nesta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Segunda-feira da prosperidade, onde meditamos em Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, e lemos uma introdução desta palavra. E o Senhor nos ensina que para sermos bem-sucedidos, precisamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus e andar nos seus caminhos. E ouvindo e praticando a palavra de Deus, sendo ouvinte e praticante, não ouvinte que ouve e não pratica. Deus se agrada do ser humano que ouve a palavra de Deus e pratica, ou que medita na palavra e pratica a palavra de Deus. É isso que nos torna bem-sucedidos, e Deus nos fará bem-sucedido em todas as áreas das nossas vidas, nos hoje e nos amanhã. Porque nós, ser humano, sabemos
que com Deus, nos amanhãs, o que Deus promete para nós nos amanhãs, no porvir, é coisa grandiosa. É coisas grandes. Além dele nos guardar, nos proteger, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, que o nosso ser humano venhamos ter compromisso com Ele. Porque Ele honra quem honra Ele, meus irmãos. Deus é bom. Em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra vai de encontro aos corações, ao intelecto, à mente, aos pensamentos. Que a pessoa analise essa palavra, esse ensinamento, de quanto o Senhor quer o bem, o nosso bem, o bem do ser humano. Mas para isso o ser humano precisa tomar a atitude. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E eu oro. Senhor, tem famílias, pessoas precisando da Tua ajuda. Estão precisando prosperar financeiramente para pagar os seus compromissos, para poder dar o alimento, suprir as necessidades das suas famílias. Senhor, nos abençoa, supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim, papai, que o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Supra, Senhor, supra as nossas necessidades, transborda-nos de bênçãos para nós transbordarmos a muitos, nome de Jesus Cristo. Prosperidade, dom de Deus, venha e nos alcance do leste, do oeste, do norte, do sul, de cima, debaixo de todos os lugares. Que as bênçãos de Deus venham e nos alcance. Chegue a nós, transborde em nós para nós podermos fazer a obra de Deus cada dia melhor, com muita alegria e satisfação, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Se sentir no coração de compartilhar esta palavra com os teus familiares, amigos, amigas, né? Nas redes sociais. Amém. Quarta-feira, às 18 horas, culto, palavra da família, para abençoar as famílias. A palavra de Deus diz, aquele que não busca pelos seus, sua família, é pior que o incrédulo, aquelas pessoas que estão no mundo que não creem em Deus, não creem na palavra. Mas nós que cremos na palavra e queremos o melhor para nós e pelos nossos familiares, damos ouvido à voz do Senhor nosso Deus e somos muitíssimos abençoados, cuidados, protegidos, livres de todo e qualquer mal, no nome de Jesus Cristo. Que Deus ama as famílias unidas, se ajudando, se respeitando, se unindo para solucionar os problemas, as situações, e Deus estará abençoando grandiosamente em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Tenha uma noite abençoada, abençoado o sono dos justos. Um abraço no Ayrton Botelho, meu irmão em Cristo, homem abençoado, abençoada, família abençoada, né? Trabalho abençoado, eu abençoo ele, o trabalho dele, dos colegas dele. Que Deus proteja, guarda, livra de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços.